Esta é a Mama Live, muito mais rádio. Olá, eu sou Wander de Sen, está começando mais um programa Aventuras e Aventureiros aqui na Mama Live Rádio Web. Lembrando que o nosso programa acontece todas as terças-feiras, 20 horas, e ele está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube da Mama Live, bem como no meu Facebook, e também pelo site da Mama Live. E logo teremos o aplicativo da Mama Live, que está quase pronto, daí vai facilitar bastante para vocês acompanharem o nosso programa. Bom, hoje vamos falar sobre Machu Picchu, que é um assunto que foi bastante pedido aqui, e até deixa eu fazer uma correção. Na semana passada eu falei que nós faríamos uma trilogia, 3 semanas seguidas, sobre Machu Picchu. Vai ter a trilogia, mas não vai ser 3 semanas seguidas, tá? Conversando essa semana aí com algumas pessoas, chegamos à conclusão que ficaria muito maçante, né, muito cansativo, 3 semanas falando sobre Machu Picchu. Então, nós dividimos a trilogia em 3 meses. Então, vai estar sendo hoje a primeira, né, na primeira terça-feira de agosto, daí vai ter uma outra na primeira terça de setembro e na primeira terça de outubro. Então, quem gosta do assunto, quem quer saber um pouquinho mais sobre o assunto, é só acompanhar aí nas primeiras terças-feiras de cada mês. Também tem uns avisos aqui para dar. Primeiro, mandar um abraço para a Gessiane, que é quem acompanha o programa todas as terças, é uma moça que esteve aqui de Piabiru, né, que é fotógrafa e também participa das trilhas da Piabiru. Ela esteve no nosso programa aqui no estúdio há 3 semanas atrás, e domingo ela sofreu um acidente lá na trilha, foi fotografar e acabou tendo um problema, torcendo o pé, teve uma fratura, onde passou por uma cirurgia e acho que ainda está no hospital lá, nos acompanhando do hospital. Então, Gessiane, um abraço e melhoras para você, tá? Desejamos melhoras. Outro recadinho é que o pessoal aí que está nos acompanhando, que já teve em Machu Picchu, manda uma foto para nós. Daqui a pouquinho vou passar aqui o número do meu WhatsApp, daí vocês mandarem uma foto de Machu Picchu que a gente mostra de vocês em Machu Picchu, né, quem teve em Machu Picchu, para a gente mostrar aqui ao vivo no programa. E o outro recado não é um recado, é um agradecimento meu pessoal. Hoje completa exatamente 10 anos, né? Está fazendo exatamente 10 anos que eu voltei aqui para Campo Mourão. Então, uma data marcante, ao mesmo tempo que 10 anos parece que é tanto tempo assim, né? Demora tanto, mas passou muito rápido. Eu vim para cá, né? Voltei depois de anos fora da cidade, voltei para 6 meses só para me tratar de uns problemas de saúde que eu tinha na época, e nunca mais fui embora, né? 6 meses se tornaram 10 anos. E quando eu cheguei aqui foi bem difícil, né? Eu estava era um retrocesso para mim em termos financeiros, em termos profissionais, e eu achava que não ia mais me acostumar na cidade. Mas me enganei, né? Quando cheguei aqui não conhecia ninguém, e no fim hoje conheço muita gente, estou feliz daqui. Então, acho que também vale como lição, assim, né? No momento que eu achei que minha vida meio que tinha acabado, assim, que era um desânimo total, as coisas que aconteceram, que na época eu achava que eram ruins, foram para melhor, né? Hoje estou bem melhor do que eu estava naquela época. Então fica aí meu exemplo de que se a coisa tá ruim, se você tá meio desanimado, não se entrega não, cara. Tenta, muda alguma coisa, nem que seja de cidade, de estado, de país, aí recomeça e as coisas melhoram. Beleza? Então vamos para o programa de hoje. Então, falando sobre Machu Picchu. Bom, os Incas foram uma importante civilização surgida no século XIII e que se desenvolveu um vasto império na região andina. Em 1526, conquistadores espanhóis liderados por Francisco Pizarro chegaram às terras incas e encontraram o império dividido em uma guerra civil. Isso facilitou a conquista do império. A ocupação dos territórios incas pelos espanhóis levou à colonização daquela região correspondente ao atual Peru. Machu Picchu, em Quechua, a língua dos Incas, significa velha montanha, é também chamada de cidade perdida dos Incas. A 2.400 metros de altitude, Machu Picchu está situada no alto de uma montanha, cercada por outras montanhas e circundada pelo rio Urubamba. A superfície edificada tem aproximadamente 530 metros de comprimento por 200 de largura e contém 172 edifícios em sua área urbana. Foi construída no século XV. Apenas cerca de 30% da cidade é de construção original. O restante foi reconstruído. Há diversas teorias sobre a função de Machu Picchu, e a mais aceita afirma que foi um assentamento construído com o objetivo de supervisionar a economia da região e com o propósito secreto de refugiar o soberano Inca no caso de ataque. Machu Picchu é considerada pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Entre 1870 e 1885, exploradores passaram próximos a Machu Picchu e chegaram até mesmo a colocá-lo em um mapa da região com seu local exato. Mas foi o professor norte-americano Hiram Bingham
que, à frente de uma expedição da Universidade de Yale, redescobriu e apresentou ao mundo Machu Picchu em 24 de julho de 1911. Birham realizou uma investigação da zona próxima a Machu Picchu. Ao penetrar pelo cânion do Urubamba, Birham ouviu de um camponês o relato de que no alto do cerro Machu Picchu existiam abundantes ruínas. Embora cético, Birham insistiu em ser guiado ao lugar. Chegando ao cume, visualizou imponentes construções arqueológicas cobertas pela vegetação tropical e em evidente estado de abandono há muitos séculos. Depois dessa expedição, Birham voltou ao lugar entre 1912 e 1914 e 1915. Birham, com a ajuda de outros pesquisadores, fez escavações em diversos lugares de Machu Picchu, reuniu dezenas de objetos e reconheceu também outros importantes grupos arqueológicos nas imediações, inclusive trechos de caminhos, a trilha Inca. Birham declarou não ter encontrado objetos de ouro em Machu Picchu, mas até hoje essa informação é questionada. Muitos acreditam que ele possivelmente retirou peças de ouro do local e levou para os Estados Unidos de forma clandestina. De acordo com especialistas do Peru, vários lotes importantes de objetos saíram do território peruano de forma irregular, através da Bolívia. Já o material retirado legalmente por ele, cerca de 5.000 objetos declarados, foi enviado para a Universidade de Yale, com autorização do governo peruano. O presidente peruano da época havia concedido temporariamente a saída desses objetos emprestados, com a condição de serem devolvidos posteriormente, o que nunca aconteceu. Nos últimos anos, o governo peruano tem insistido na devolução das peças. Um inventário minucioso dos tesouros de Machu Picchu, realizado há poucos anos na Universidade de Yale, mostrou que não foram somente cerca de 5.000 objetos retirados de Machu Picchu e região, mas sim que a quantidade de objetos é 10 vezes maior. Segundo o inventário, são 46.332 objetos. As negociações entre o governo peruano e a Universidade de Yale arrastam-se há anos. O governo peruano contratou advogados nos Estados Unidos e tenta a devolução dos objetos. Hiram Birham é considerado o descobridor científico de Machu Picchu. Ele tornou-se rico e famoso, publicou vários trabalhos relacionados às suas aventuras no Peru e depois foi eleito governador e senador. O personagem de cinema Indiana Jones foi inspirado nele. E a pergunta que muitos fazem hoje em dia é se Birham é mocinho ou vilão. Bom, eu particularmente acho que ele é vilão. Histórico e tudo mais, né? Bom, mas para falar melhor um pouquinho sobre Machu Picchu, agora vamos convidar uma professora. Ela não é professora de história, mas uma professora que gosta de viajar, esteve ano passado, né? No final do ano passado em Machu Picchu. Mirlene, boa noite, Mirlene. Boa noite, Wander, tudo bem? Boa noite, pessoal aí da rádio. É um prazer. Como eu falei para você, quero agradecer, né? Porque essa oportunidade me oportunizou revisitar toda a minha viagem, revisitar os momentos que eu vivi, a viagem de Machu Picchu. Está sendo um prazer enorme. Espero contribuir aí bastante durante a noite. Eu que agradeço, né, pela sua participação, por você ter aceito o convite. Acho que hoje você vai ter que falar bastante, porque eu estou com a garganta inflamada, então começou a falhar, assim, desde que eu saí de casa. Então, se falhar aqui, você fala, tá? Sim, pode deixar. Mais ouvinte, eu vou tentar falar pouco, porque a garganta realmente está complicada. Andei tomando freagem, então... Isso, então, Mirlene, então fala um pouquinho primeiro de você, né? Quem é você, onde você mora? O que eu sei é que você é goiana, né? Nasceu em Goiás e vive muito em Curitiba. O que mais? Que eu não... Então, eu sou goianiense, filha de mineiros, né? De uma família enorme, né? Minha avó tem 18 filhos, minha avó materna, minha avó paterna 9 filhos, então já imagina que é uma família imensa, né? E desde pequena sempre vivi entre os primos, uma família grande, ouvindo histórias do meu avô, né? Meu avô materno, João Alves da Costa, era uma pessoa muito especial que adorava contar histórias, né? E eu acho que eu levei tão a sério essas histórias, porque eu sempre gostei. Hoje eu sou psicopedagoga, trabalho com educação desde o ano de 2000, trabalho dentro das escolas como gestora e professora alfabetizadora. Hoje eu trabalho no Colégio Medianeira como alfabetizadora, e contar histórias é algo que me fascina, mas, sobretudo, ouvir histórias, né? Eu acho que eu sou melhor ouvinte do que contadora de histórias. E essas viagens, elas me oportunizam isso, né? O que eu acho incrível nessas viagens é conhecer histórias, conhecer pessoas, conhecer lugares. Isso me fascina, sabe? E sou de uma família que as pessoas não têm muitos aventureiros, não, viu, Wander? Eles não... É a única? Eu sou filha única, mas tenho irmãos. Tenho
sou filha única, né? Mas eu tenho irmãos, mas eu sou assim, a mais aventureira da família, sabe? Tanto que quando eu conto para eles das aventuras, eles ficam desesperados. Minha mãe e meu pai, eles acabam sabendo depois, né? Porque senão, no momento que, se eu contar antes de ir, eles ficam meio assustados. E Machu Picchu sempre foi uma vontade, né? Sempre foi um desejo por conhecer, porque tem uma história riquíssima por trás disso, né? Então, para mim sempre foi algo assim, um sonho, né? As minhas aventuras, elas não são muito premeditadas, né? Às vezes meus amigos perguntam, mas da onde? Como que você pensou? Como que você teve coragem de ir sozinha, né? E eu sempre digo que eu não gosto de roteiros estruturados, eu gosto de viagens assim, vontade de ir, possibilidade, vou, né? Então hoje eu conto para a minha família, né? A gente sempre que está junto, a gente aproveitando esses momentos para contar o quanto essas viagens me oportunizam conhecimento. Eu acho que o mais importante de tudo isso é conhecer as culturas, conhecer as pessoas, né? E se aprende muito, né? A gente aprende muito. Então, eu sou fascinada com essa busca por conhecer o outro, por conhecer a cultura, e aí me lanço. Aonde eu puder ir, onde der certo, eu estou indo. Poxa, que legal. E Machu Picchu, especificamente, quando surgiu assim o desejo, a vontade, quando você falou que tem que ir para esse lugar e resolveu ir? Como surgiu isso? Então, Machu Picchu sempre foi um sonho. Opa, deu uma travadinha ali. Sim, mas já voltou. Voltou. A história dos Incas e da ligação deles, da conexão deles com a natureza, sempre me deixou fascinada, né? Só que o roteiro de Machu Picchu é um roteiro mais caro, né? É um roteiro que, por você precisar de guia, é um roteiro mais caro. Então, eu acabei demorando um pouco mais, mas quando eu tive a oportunidade, eu fui dia 4 de janeiro desse ano. Foi esse ano? Fui esse ano. Não, eu fui dia 4 de janeiro. Oi? Foi um pouco antes da pandemia, né? Claro, tudo está fechado. Está para reabrir agora, final do mês. Isso, foi pouquíssimo tempo antes, né? Então, eu aproveitei as férias e fui. E aventura mesmo. Geralmente, o que eu vejo é um lugar para ficar. Então, eu pesquisei alguns tutoriais, porque por ser uma cultura e um lugar muito diferente, então eu pesquisei alguns tutoriais, como fazer, como chegar, como ir, e para saber o mínimo possível, porque como eu falei, eu não gosto muito de roteiro, né, muito estruturado. Eu gosto de viajar e de ir percebendo aos poucos o que é possível fazer. Mas eu vi por alguns tutoriais que era importante comprar aqui ainda os tickets para Machu Picchu, porque quando chega lá, só 400 pessoas entram por dia, né? Eles têm um limite, então possivelmente pode acontecer... Pode falar. Não é bem assim, o 400 pessoas por dia em Huayna Picchu, que é a montanha dentro de Machu Picchu. A média de pessoas diariamente, Machu Picchu é 4.000 pessoas, é um dos pontos turísticos do mundo. E aí o Huayna Picchu, que é muito procurado, né, que é aquela montanha, depois a gente vai mostrar nas fotos para quem conhece. Então, o Huayna Picchu, o acesso é limitado, então são 200 pessoas que entram às 8 da manhã e mais 200 às 10. Até 2011, as primeiras 400 pessoas que entravam, né, que chegavam lá no portão de entrada de Machu Picchu ali, né, que é um parque nacional, as 400 tinham direito a uma senha para entrar. Mas tinha gente que acabava passando a noite lá embaixo, onde fecha ali uma ponte. Até a gente vai mostrar uma foto que você mandou, que é a ponte no começo da subida lá. Então, eles mudaram e começaram a vender ingressos a partir do final de 2011, ali, começo de 2012. Então, esses ingressos hoje são limitados a 400. Se você comprar antes aqui, você até paga um pouco mais barato, que chega lá, às vezes no dia você precisa para amanhã, o pessoal lá que tem os últimos ingressos para o dia que você precisa, eles acabam vendendo mais caro. Então, tem esse porém. Entendi. Pois com isso a gente acaba ficando um pouco preocupada, né? Então, foi o único passeio que eu comprei aqui, foi esse de Machu Picchu, por medo de chegar lá e não conseguir entrar. Eu optei por ir numa estação que não é a estação, é a estação das chuvas, né? Janeiro.
muita chuva. E tem muito turista também. Pois é, mas ele tem menos turista do que a estação que é considerada alta temporada, né? Julho, que é férias aqui. É. Então, isso, daí eu optei por ir num período que tem menos turistas, porque eu gosto dos lugares mais vazios, né? Porque daí você tem a chance de ver mais coisas, de ter tudo com mais calma. Eu acabo preferindo, né? Então, o que eu fiz? Eu busquei alguns tutoriais para ver o que era possível, principalmente quanto à atitude, né? Eu busquei um hostel em Cusco, então eu reservei um hostel em Cusco, que foi a única coisa que eu fiz. Comprei o passeio de Machu Picchu e reservei o hostel. E aí comecei ligar para os amigos que já tinham ido, já tinham feito a experiência, então super agradeço, né, meu primo, o Kleber e a Carla, que é a esposa dele, a Mônica, a Thay, elas me ajudaram com dicas importantes, sabe? Porque como é um lugar diferente, é muito diferente, algumas coisas a gente tem que ter uns cuidados. Eu sempre comento que a experiência do outro, ela é uma experiência única, como a sua é, né? Então, não adianta você seguir muito pelo roteiro do outro, mas, assim, importante algumas informações, né? Então, que eles me disseram muitas coisas que foram muito bom. Eu já comecei com uma super aventura aqui em Curitiba, né? Porque muita chuva, voo atrasou, perdi voo, porque o avião não decolou. Então, a gente não conseguiu ir daqui, consegui viajar no outro dia de manhã. E levei 24 horas para chegar em Lima, né? E, então, passei todo esse tempo aí no aeroporto, que foi toda aquela angústia, aquela vontade de chegar logo, né? Mas, sobretudo, a gente faz um período de ressignificação daquelas... Porque quando você entra numa aventura, eu falo que quando você vai visitar algum lugar, você tem que imergir, né? Você tem que deixar que você tem, os conhecimentos que você tem um pouco aqui, deixar um pouco e entrar naquela outra cultura meio de coração aberto, de cabeça aberta, porque a nossa cultura é muito diferente. Às vezes você chega lá e se impacta, né? Então, esse tempo de aeroporto foi fantástico, porque você vai se acalmando, vai se despindo de algumas situações. Quando eu cheguei em Cusco, me disseram da questão da altitude, né? Porque Cusco são 3.600 metros acima do nível do mar, né? O que é bem mais alto que Cusco, bem mais alto que Machu Picchu, né? Machu Picchu é 2.400. Machu Picchu é 2.400. Machu Picchu é mais alto, mas não, você acaba descendo, né? Exatamente, a gente lê bastante isso, né? Porque você pensa que Machu Picchu é uma montanha muito alta, até eles falam do mar de altura, né? Li no seu livro também. Então, a questão do mar de altura, ele diz que você, a partir de 2.500, que você começa a sofrer esse mal, né? Só que como você chega em custo mais alto, meu primo até falou, Mirlene, umas 3 horas de descanso para o teu corpo ir já se acostumando. Eu passei super bem aquele dia. Opa, travou passei de novo. Passei bem aquele dia, isso. Eu passei bem, eu esperei ali umas 2, 3 horas e já fui conhecer a cidade, né, louca, ávida por ver as coisas, só que à noite eu tive uma crise de falta de ar muito forte e eu achei que fosse morrer, engraçado, né, olha que coisa, eu nem contei para muitas pessoas. Eu tive uma crise de falta de ar muito forte na hora de dormir, né, que você vai dormir ali 11h30, meia-noite, e a ansiedade te dá taquicardia, né? Porque você tenta respirar e não consegue. E aí você fica muito assustado, né? Vou até aproveitar aqui para agradecer, porque eu tive um super amigo, Fernando, que eu liguei para ele e pedi ajuda, né? Porque eu não conseguia respirar. E como eu puxava muito ar, eu tinha dor no peito. E daí eu pensei que eu ia morrer lá em Cusco, sozinha, sem ninguém saber, né? Aí eu liguei para ele, foi que ele me ajudou e justamente, tipo, acalmando para que as coisas, sabe, para que você volte a recuperar o ar, e foi fantástico. No dia seguinte eu ia para Machu Picchu. Então eu dormi ali, eu quase não dormi, né? Porque ali eram já 1, 2 da manhã e eu com falta de ar, e às 5 horas eles passaram lá para me buscar. Então, é todo aquele turbilhão de emoção, né? Pode falar.
Então, só para situar um pouquinho o pessoal aqui que está assistindo, que não conhece, vamos por partes ali, só voltando um pouquinho. Tá. Com relação aos melhores meses lá para visitar Machu Picchu, abril, maio, junho, setembro e outubro. Os demais meses chove muito ou tem muito turista, tá? E a questão da altitude, o oxigênio é menor, tem uma explicação enorme, né? Mas só vamos resumir, tem oxigênio no ar. Então você chega lá, quem nunca foi, nunca teve assim, experiência com altitude, falta o ar. Às vezes para subir 3, 4 degraus numa escada é como se tivesse corrido 2, 3 quilômetros, né? E a primeira noite na altitude, você acaba acordando com falta de ar. E tem outro detalhe, nem todos sofrem igual, tem uns que nem sofrem com altitude, tem outros que desmaiam, passam mal, então muda de organismo de pessoa para pessoa. A gente sempre vê muito, né, no futebol, principalmente na época Libertadores da América, quem acompanha futebol aí, que os times vão jogar na altitude, o pessoal fica ali no ponto de reservas com oxigênio. Realmente, para dar um pique daqueles atrás de uma bola, o cara tem que ter um preparo físico de profissional mesmo, que se eu for fazer uma daquela ali, eu infarto, sabe? E muita gente até... E só finalizando, para combater a altitude, os locais lá, eles tomam muito chá de coca, da folha que faz a cocaína, tá? Mas o chá não faz o efeito da cocaína, tá? Lá o chá de coca, tanto no Peru quanto na Bolívia, é igual o cafezinho aqui, você chega em qualquer lugar tem uma garrafa de chá de coca, até na delegacia de polícia tem a garrafa de chá de coca, tá? Não é proibido. Exatamente. Voltando novamente o exemplo do futebol, nas eliminatórias da Copa de 93, o goleiro Zete, que era reserva do Brasil, era reserva do Tafarel, ele teve um sério problema no jogo que o Brasil fez na Bolívia, que foi a primeira derrota do Brasil, da seleção brasileira em jogos de eliminatórias, até eu me lembro bem disso, que no exame antidoping dele mostrou que ele tinha consumido coca, na verdade ele tinha tomado chá de coca no hotel para combater o mal da altitude. E os locais também mascam a folha de coca, só que eu particularmente acho aquilo horrível, fica a boca com gosto de... Igual você mordeu aqui, já mordeu um caqui verde, que fica aquele gosto marrento. Para quem tem vontade de ir lá, quando chegar lá, tem até uma fórmula moderna, que você chega em qualquer farmácia, pede uma Sorote Pills. É uma pílula, você toma uma por dia, ela faz mais efeito que o chá de coca e que a folha de coca, tá? Então ela resolve, é baratinho, você compra sem receita, compra a granel, você chega aí, eu quero 1, 2, 10. Então, pode continuar agora. Só queria, conforme você for falando, eu vou dando... Claro, excelente. Sim, e até, Wander, depois do hostel, conversando com as pessoas, né, sobre eu ter passado muito mal, eles me disseram que tem um aerosol também, que você compra e aí você aplica, né, para você conseguir respirar, porque é justamente igual você falou. Você inala tipo bombinha para quem tem... asma, exatamente. Com aquilo, né? E é vendido na farmácia também, sem receita. E é vendido na farmácia sem receita. Então, depois eles me contaram, e é igual você falou, subir 1 degrau é difícil. Eu fiquei num hostel muito alto, então, quando eu subia, você sobe muito rápido. Se você subir rápido, primeiro que você não dá conta de correr, né? Mas se você sobe mais rápido, você tosse. Eu tive uma crise de tosse que eu tossi um dia por 40 minutos, pela falta de ar. Então, assim, são coisas que você tem que ter, né? Isso é uma coisa que é um ponto bem importante, cada um ter um cuidado consigo, né? Porque, como você falou, cada um vai reagir de uma forma. Eles passaram pra gente o chá e a folha e a gente mascava o tempo inteiro, porque você não sabe, né? Então vai subir, igual eu fui lá na Lagoa Humantai, que é bem mais alto que Machu Picchu, né? São 5.000 metros a nível do mar, e aí sim, aí você masca, você toma o chá e ajuda bastante. E as pessoas sempre perguntam pra gente, né, Wander, que efeito que tem alucinógeno, né? Por você mascar a folha, né? Nenhum, eu também não senti nada. Eu também não senti nada. Você toma, você masca aquilo, mas você não sente. Então... Só tem um pessoal aqui já mandando mensagem, dando uns olá, tem uns amigos, então eu vou ler alguns aqui. Obrigada. E a gente já volta na nossa conversa. O Paulo César Beres, dando parabéns pelo programa. O Marcelo Kineling e a Elisângela estamos acompanhando. Programa sensacional. O Daniel Aguiar, aguardando ansioso pela contribuição dessa entrevista, oportunidade ímpar de conhecer essa rádio web e de ouvir esse testemunho e participar dessa data importante ao radialista. Vamos lá. Que bom, Daniel, obrigado. Orgulho de você, Mirlene Moreira Mello. Continue sendo inspiração.
Obrigada, Deise. É uma amiga sua, né? Super amiga. O Rogério Coelho Barroso dando boa noite. O Marcinho Damasio, que teve comigo semana passada aqui falando sobre a África, dizendo estamos juntos. Muito bom. Belo Horizonte sempre também acompanha nosso programa, está dando parabéns. O Arleto Rocha também, de abril, dando boa noite. Boa noite. Santo Melo, tua parente, é Melo? Parabéns, Birlene. É, minha super amiga aqui de Curitiba, professora, amiga do coração. A Luciane Blanco, ela escreveu Mirlene Pachamama. Você quer contar quem é Pachamama? Deixa para você. Amiga do coração, mora em São Paulo. Não, a Pachamama, o que é Pachamama? Opa, travou ali. Nossa, ele só... Travou? Opa, travou aqui. Bom, o Rogério Coelho Barroso, voltou agora. Voltou? O Rogério, que às vezes a tua conexão tá dando umas travadinhas assim, daí não dá para ouvir o que fala, mas a gente vai levando aí. Então logo, tá bom. Normaliza. Bom, mais algumas mensagens aqui. Rogério Coelho Barroso, quero ir também. A Ilane Chaves, boa noite. Sandra Maramelo, assistindo você. O Jonas Silva, dando uma boa noite para nós. E a Alessandra Rouvagem. Boa noite, amiga. Parabéns. Boa noite, meu amor. Nossa, eles são super amigos, né? Que bom estarem juntos. Então, Pachamama é mãe natureza, né? Porque os incas, eles acreditam muito com dessa conexão com a natureza. Tudo para eles é referente à mãe natureza. Eles respeitam muito. Então, eles têm esse nome, né? Inclusive, tem um documentário que é feito por um argentino, Pachamama, e vale muito a pena, é muito bom. Então, esse eu não conheço, vou procurar, ver se eu... É muito legal. Eu vou até pegar o nome aqui do argentino, já te falo. Tá. Enquanto isso, só deixa eu falar um pouquinho, o pessoal que está assistindo tem a curiosidade de como chegar em Machu Picchu. Então, tem mais de uma opção, tá? A maioria do pessoal faz o que a Mirlene fez, né? Vai de avião, sai de São Paulo até Lima, mais ou menos 5 horas de voo entre São Paulo e Lima. Lá pega daí um voo de Lima até Cusco, que é a base desse parque para Machu Picchu. É 1 hora de voo. 1 hora de voo. Só que os voos geralmente até na parte da manhã até 1, 2 da tarde, porque à tarde baixa neblina, não tem como pousar em Cusco. Não, tem outro detalhe. Isso. Conforme onde bate o vento, lá na hora da aterrissagem, o piloto faz um 180 graus assim para passar no meio das montanhas e descer na pista. Mais ou menos uma manobra de avião de caça, avião de guerra. Então, quem não gosta de voar, passa apurado, tá? Uma outra opção também é ir até Lima de avião, essas 5 horas de viagem, de São Paulo e Lima, né? A maioria dos voos do Peru são de São Paulo. E daí lá você pega um ônibus, são 21 horas de viagens de Lima até Cusco, que são mais ou menos 1.200 quilômetros. A vantagem é que você vai se adaptando ali até Nazca, onde tem lá os desenhos lá que são famosos, né, os desenhos no deserto, até lá é retinho, depois começa a subir a montanha, e daí a noite toda você vai subindo a altitude aos poucos, vai se adaptando aos poucos, tá? Uma outra opção, quem faz muito é o pessoal que mora no norte e nordeste do Brasil, eles vão até Rio Branco, no Acre, e pegam um ônibus até Cusco, que é uma opção melhor, só que é perigosa, acontece muitos assaltos. Eu conversei com que tiveram as mochilas abertas, roubadas no bagageiro do ônibus, então esse é aventura mesmo. Uma outra opção é um voo até Santa Cruz de la Sierra, também saindo de São Paulo, e lá você pega um ônibus, passa por La Paz, atravessa a Bolívia inteira e chega até Cusco. Ali são 2 noites de viagem, 1 dia e meio de viagem, mais ou menos. A vantagem é que é barato, tá? E o pessoal que gosta de aventura e não quer gastar muito, então é bem mais barato, principalmente a Bolívia. A Bolívia é mais barata ainda do que viajar no Peru. E uma outra opção é essa para os mochileiros mesmo, né? Quem já ouviu falar no Trem da Morte ali na Bolívia, um trem que sai da fronteira ali de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, né? Do outro lado ali da fronteira com a Bolívia tem Porto Quirraro. Ali você pega um trem, são 800 quilômetros até Santa Cruz de la Sierra. Então o Trem da Morte é muito famoso, mochileiros do mundo todo vêm para fazer essa viagem. Só tem um detalhe, tá? O nome, ele não é tão perigoso. A viagem de trem aqui de Curitiba a Morretes, aqui no Paraná, é bem mais perigosa. Ele tem esse nome porque muitos anos atrás teve acho que foi cólera lá, que teve uma pandemia, e o pessoal das vilas, das cidades menores, eles embarcavam nesse trem para ir para Santa Cruz lá para se tratar, e muitos morriam. Eles traziam, ou morriam no trem durante a viagem, né, e eles traziam os corpos de volta. Então era Trem da Morte porque carregava muitos mortos, mas não tem nenhum perigo, tá? É tranquilo. E tem 3 classes de trem. Tem o econômico, que é aquele que o pessoal carrega galinha, porco, que é aquele de aventura mesmo. Tem o intermediário e tem um luxo ali que tem ar-condicionado, rodomoça, filme, então é para todos os gostos. Então você pode ter essa opção de trem,
de ônibus direto, de trem, e pega o ônibus até Cusco. Então, conforme o bolso, conforme o gosto de aventura, tá? E quem quer ir tranquilão, pega um pacote CVC, até eu estava olhando, o pessoal também vai perguntar sobre o preço. A CVC tinha um pacote antes da pandemia, para saindo de São Paulo, com 4 noites, né? Lembrando que daí 4 noites, não, 4 dias, né, do pacote, só lembrando que um dia é deslocamento, então você fica só 2 dias lá. Então, pacote, café da manhã, hotel, passagem aérea, entrada, o ingresso do trem, e a entrada em Machu Picchu estava R$ 3.300, parcelado em 12 vezes, isso antes da pandemia. Como o dólar subiu desde março, então acho que agora na faixa ali de uns 4.000, 4.200. E quem for de busão, que é aventureiro mesmo, você gasta bem menos, tá? Daí você fica em hostel, você pega quarto coletivo, você compra comida no mercado, você viaja de ônibus, lá é bem barato, assim, você faz viagem de 800 quilômetros, pagando 40, 50 reais. Então... Sim. E tem também uma opção de pessoal sair de ônibus daqui. Tem uma empresa, Dani Turismo, de Londrina, que faz essa viagem. Até eu quero ver se eu converso com um dos próximos programas que nós vamos falar sobre Machu Picchu. Tem um colega aqui de Campo Mourão, alemão, que ele fez essa viagem, para ele contar um pouquinho como é. Então, vamos lá. Outro detalhe também. Quem for a destino, então, pacotes, às vezes, o pacote por agência de turismo aqui, ou você comprando lá o ingresso com guia lá em Cusco, para ir para Machu Picchu, sai mais barato, porque só a passagem do trem mais barata lá está $140 atualmente, e o ingresso de Machu Picchu está, me faliu agora, $65. E o ônibus que sai ali de Águas Calientes até Machu Picchu é $18. Então é caro, tá? Uma viagem cara se você não for do estilo mochileiro, do estilo aventureiro, para viajar mais barato. Um outro detalhe, a gente fala, né? Cusco é a base para ir para Machu Picchu. Até 2010 tinha o trem que saía de Cusco até Machu Picchu. Só que teve umas chuvas fortes lá em 2010 que destruiu parte dos trilhos. Então, hoje em dia, você tem que pegar o trem em Olaitaitambo, na cidade um pouco mais para frente, fica uns 60 minutos ali de... Até vamos mostrar aqui, ó, o trem. Então, o trem de Cusco fica 2 horas. Essa estação. Até anotei o valor aqui que eu não lembrava de cabeça. O trem, o ingresso mais barato ali de volta, $140. E tem o luxo também, quem tiver dinheiro, quiser gastar um pouquinho mais, sai $950. Belíssimo. Esse é turismo, tá? Eu vi só por fora. E esse aqui, vou ter um amigo lá, você pode falar um pouquinho sobre ele. Então, eu conheci o Kuntur, né, que é ele é um guerreiro inca, ele fica lá numa praça em Cusco, né? E até te mandei o vídeo, né? Não sei se você... Não coloquei aqui o vídeo, não, mas eu vi. Você vai passar? Então, tem o vídeo. Aí o Kuntur, ele fica lá e ele constrói instrumentos, né? E ele tem toda uma filosofia inca. Então, ele até escreveu para mim que ele faz parte de ancestrais, é um músico ancestral, né? Herdeiro de uma linhagem de buscadores dos sonhos. Então, é muito bonito, né, o que eles falam, porque eles dizem assim, que eles deixam uma mensagem de volver ao despertar, que é um reencontro com a natureza. E aí eles se encontram com a nossa natureza. Então, é incrível, né? Oi? Os adereços ali não são ouro não, tá, pessoal? É só questão, tá? Esse material... que os incas, eles trabalhavam muito com ouro, que eu volto do Bigham lá, que eu acho que realmente ele desviou, como se suspeita, ele desviou muito ouro, que ele encontrou em Machu Picchu. Ele falar que não encontrou nada, acho meio difícil, né? É uma dó, né? E o Kuntur, ele é um dos personagens lá de Cusco, né? Esse lugar aí é Machu Picchu. Então, você leva 2 horas, né, de Cusco ao Olaitaitambo, depois você pega o trem, né? E é incrível o trem, porque ele é todo de vidro, né? Ele tem tetos de vidro e as laterais também. Então, você vai vendo o rio, as montanhas. É algo assim, é inimaginável. É só participando mesmo, né? Encontrei até um rapaz que estava vindo da Hungria, ele peruano, mas hoje residente, estava trazendo 2 filhos de 7 e 9 anos para conhecer Machu Picchu. Essa é a cidade que você chega lá, né, em Águas Calientes, e aí você pega um ônibus e vai até a estação até Machu Picchu. Então, chegando lá... Quem quiser economizar os $18 do ônibus, que é 15 minutos a subida de ônibus, pode ir a pé, até 1 hora para uma trilha também. Pode ir a pé ali cruzando. Então,
Mas tem que ter fôlego, Tá? Então, eu vi alguns tutoriais de algumas meninas, alguns grupos mostrando esse caminho, esse trajeto, né? Eu fui sozinha, né? Então, na verdade, eu não tinha coragem de me aventurar aí por essa trilha, né? Mas tem muitas pessoas que vão em grupo e fazem essa trilha, e aí é uma aventura maior ainda, né? Você conheceu, né, lá a montanha. Então, são 3 horas que você falou? De viagem ou não? Não, a subida até Machu Picchu. Não, 1 horinha. De Águas Calientes até Machu Picchu é 1 hora. Isso então... É um caracol, né? Você vai cruzando uma trilha no meio ali. Então, é fantástico, né? Quem puder e tiver um grupo assim para ir, eu acho incrível. E eu acho legal porque é essa coisa da imersão, sabe? Você vai entrando nesse espírito, nessa conexão com a natureza. Eu acho isso legal. Aí, em Águas Calientes, então, nós fomos recebidos, né, pelo guia, que levou o grupo até Machu Picchu. E aí, veja, você vai... Oi. Só lembrando aqui, só para situar o pessoal, então você pega Cusco, que é a base. Como o trem, em razão das chuvas de 2010, já não consegue ir direto de Cusco até Machu Picchu, a distância ali você tem que pegar, então, um carro, um ônibus, e até Caetano pegar o trem. E daí você chega em Águas Calientes, que é esse pueblo aqui, o nome oficial lá é Machu Picchu Pueblo, né? Pueblo, conhecido como Águas Calientes. Então, fica ali, no pé das montanhas, do lado do rio, assim, é bem espremidinho. E ali que é a base dos ônibus, ou o pessoal sai a pé para subir a montanha. Ali está bem no pé da montanha de Machu Picchu. Esse rio, né, de água de degelo, então é um rio super forte, né, umas águas bem caudalosas, assim, te dá uma, né, nossa, você fica meio impressionado. E aí se pega os ônibus aí, pode falar. Então, e também ali em Águas Calientes, o pessoal costuma, quem vai fazer para Machu Picchu, eles passam geralmente uma noite ali, que tem muitos atrativos, muitas lojinhas, e tem também uma termas ali, próximo ali. As piscinas naturais, né? Sim, água quente ali no meio da mata ali, então é bem interessante. E aqui é a entrada do parque ali, ó, ali o ônibus entra, tem uma porteira, essa ponte, e já começa o zigue-zague montanha acima. Eu até tirei uma... Oi. Não, desculpa. Eu até tirei uma foto do ônibus, né, para ver justamente os ônibus, que são micro-ônibus que a gente entra, e aí eles vão subindo lá. Então, 15 minutinhos para chegar lá no alto. Então, essa foto aqui é clássica, ele mostra Machu Picchu, e lá no fundo, ó, Huayna Picchu. Eu já vou falar sobre Huayna Picchu, que é uma montanha dentro de Machu Picchu. E eu te falei, eu vou repetir de novo, você ficou uma cara de moleque aqui nessa... arqueiro com esse boné virado aqui. Boné de Machu Picchu, hein? Fiquei com carinha de moleca, você falou. Então, aí a entrada, né? Oi? Não, e a sensação, quando você chegou e viu tudo aquilo ali? E você deu sorte, não estava chovendo, né? Você chegou na época de chuva e não estava chovendo ainda. Exatamente, foi assim, é tudo uma... você se lança mesmo, né? Porque, tipo, a probabilidade de que chovesse, e graças a Deus estava um tempo muito bom, né? Então, assim, a sensação de chegar ali é algo que você não acredita. Você vai digerindo aquilo, eu acho que ao longo dos dias, porque é tudo tão diferente, é tudo tão sagrado, sabe? Eu sempre tive o hábito nesses lugares de não ficar muito atento, a ficar mais imersa no que eu vejo, né? Então, você vai sentindo toda essa situação e todas as construções, igual você falou lá, né? Lá só tinha 30% das construções que elas se mantiveram intactas, né? O resto elas foram sendo refeitas. Mas aí o guia vai te situando, dizendo que até as pedras, elas revelam aonde moravam pessoas mais simples, pessoas mais ricas, né? Então, você vai vendo os detalhes. As janelas, né, elas eram voltadas para as montanhas, porque justamente os incas tinham essa coisa do manter sagrado, né, o olhar para a montanha. Então, é tudo muito incrível. Você tem vontade de ficar ali, parada, observando, sabe? E aí, eu acho legal contar uma situação, porque eu acho que nessas viagens, as coisas que surgem, assim, o que acontece de situação que você fica... Eu nunca gostei de pau de selfie, né? Isso é meu, assim, não gosto. E aí, quando eu fui para o Peru,
eu falei, não, eu vou ter que comprar um pau de selfie, porque eu vou sozinha, não tem quem fotografa, né? Eu vou levar. Aí fui, comprei um pau de selfie. Quando eu cheguei lá para entrar em Machu Picchu, tinha um painel com várias coisas que não podiam entrar, inclusive o pau de selfie. Então eu falei, não acredito, né? Eu levei só para isso e não pode. Por que não pode? Né? Porque as pessoas, elas acabam caindo na montanha ali por conta do deslumbramento, vai tirar foto. Então, o que a gente percebe é que muita gente vai e fica muito deslumbrado, né? Mas eu acho que a experiência, ela é muito mais voltada para si, sabe? É uma coisa de você se conectar com toda aquela história, com todo aquelas vidas que tiveram ali, né? Aquela conexão com as pessoas, com a natureza. A cidade, ela era uma cidade, era considerada uma cidade que era escondida, né? Tanto que dizem que os espanhóis nunca encontraram, porque era uma cidade sagrada. Não tão próximo assim. Eles chegaram até um trecho que quem percorre a trilha Inca, né? Que a gente vai falar no primeiro programa do Space sobre a trilha Inca, a gente vai mostrar até onde os espanhóis chegaram. Eles ficaram bem longe até de lá. Milene, só que interrompeu um minuto. Sim, claro. Eu tinha falado lá no começo, que era o pessoal que já teve em Machu Picchu, que puder mandar a foto lá em Machu Picchu, era para passar por... Sabe? Eu esqueci de pedir pro Stefano colocar o número no arco. Então quem estiver em Machu Picchu, pode mandar a foto aí nesse número, no WhatsApp aí, que no finalzinho a gente coloca no ar. E tem mais alguns recadinhos também do pessoal participando aqui. E eu tô vendo que o programa tá correndo, tá indo rápido. Hoje uma hora vai ser pouco, hein? Nossa, tá passando, né? Vamos conseguir todo mundo aqui. Vamos rapidinho aqui. Cleide Nascimento, parabéns, Mirlene. Adoro ouvir sobre suas viagens. Sandra Maramelo, muito orgulho de você, amiga Mirlene. Obrigada, meus amores. Amei a fala de mim. Márcia Tomvik. Muito legal, Mirlene. Beijos, Márcia. Obrigada, Márcia, quer ir para o Peru. Dani Canestraro, mulher incrível. Acho que ela tá falando de você, tá? É, minha filha. Ângela Madô. Não sei o que é o Madô ali. Ângela Madô. Admiro o poder de verbalização da professora Milena. Ela nos faz ver o que descreve. Legal. O Paulo César Beres, eu fiz saindo de São Paulo a Lima. O Paulo fez essa viagem saindo de avião lá de São Paulo. A Karina Legnani, boa noite, Machu Picchu, viagem inesquecível. Lembrando que a Karina Legnani, o próximo programa, né, que vai ser o primeiro do próximo mês, vai ser com ela, tá? Ela vai falar sobre a trilha Inca. Quem mais aqui? Donizete Aparecido da Silva, boa noite, Machu Picchu está no meu plano de aventuras. Elisângela Moreira Portela, boa noite, Mi. Maurício Moreira Mello, seu parente, né? Oi, Mi, Dali Cultura. Opa, legal, família Moreira Mello. Obrigada. O Daniel Aguiar, esses Melos são artistas natos. Legal. Obrigada. Obrigada, Dani. Então vamos voltar aqui às fotos, só para comentar. Pode, por favor, colocar. Eu só quero voltar numa foto aqui, só para explicar algo aqui. Aqui. Então, que a gente tinha falado na montanha de Huayna Picchu, que é dentro de Machu Picchu, aqui é do alto, essa foto foi tirada do alto de Huayna Picchu, então você tem uma noção ali de que é Machu Picchu, ó. E daí do lado ali tem o rio, então fica bem no topo de uma montanha, e daí tem uma outra montanha meio que junto ali, que é o Huayna Picchu. Só um pouquinho, voltar nas fotos aqui. Deixa eu ver até onde... E que ele ganhou esse nome por conta dessa montanha, né? Isso. Machu Picchu. Então, Milene, pode comentar agora, pode voltar. Agora a palavra é sua aqui. As construções, então, muitas foram remontadas, tem algumas que você, na parte de dentro, você vê, né, até, foi tudo marcadinho ali com ponto. Elas fizeram tipo um quebra-cabeça, tá? Porque somente 30% que eles encontraram em perfeito estado. O restante era um monte de pedra, uma em cima da outra, né? Exatamente, até quando foi encontrada, né, pelo americano, ela estava envolvida pela vegetação, né, se via pouco, eles tiveram até que fazer uma queimada para ver toda a construção, né, porque estava... E aí eles comentaram lá que essas pedras, elas são encaixadas, né, você vê que incrível, né, eu acho, assim, a arquitetura, a engenharia é incrível, né, elas são encaixadas.
E aí eles comentam que, então, até o tamanho da pedra, porque tem construções que você vê que são blocos inteiros. Então, ali, até o fato de ser um bloco inteiro e umas pedras menores, eles querem dizer, eles demonstram poder econômico das pessoas que moravam ali, porque quando você vê construções com blocos inteiros, são pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, né? E pessoas e onde são as construções com pedras menores, com encaixes maiores, são pessoas que têm um poder aquisitivo menor. É incrível, né? É incrível toda a história. Lá tem o relógio do sol, né? Então tem lá o relógio do sol. Tem alguns lugares que demonstram que tinha água, né? Ali, então, pela pedra gasta, né? Pelo tempo que levou eles falam que então tinha água. Então, assim, é uma experiência que você vai vivendo ao longo de todo o tempo que você está ali, você fica tentando absorver tudo aquilo. E se você perguntar para cada pessoa, vai te tocar de forma, né? Porque depende de eu acho que depende de toda a tua vida, todo o teu conhecimento, né? Porque eu acho que Machu Picchu, cada vez que você for, aquela foto anterior é do relógio então, aqui, relógio do sol. Então, eu acho assim, que cada vez que você for, talvez, dependendo de como você está, a experiência, ela é diferente, né? Por isso que eu digo assim, às vezes a experiência de um é de um jeito e para outro, porque é único, você sentar ali, né? E o parque, ele fica aberto, nós entramos meio-dia e ele fecha às 4, né? Então, você pode... Às 4. Oi? Ele abre às 6 da manhã e fecha às 4. O grupo que eu fui, né? Eu entrei ao meio-dia. E aí você pode ficar lá, né? Tem até um lugar que você sobe uma montanha que é aberto, né? Tem lá um outro ticket. Mas aí você pode ficar. Nesse dia, logo já estava armando chuva à tarde, né? Então a gente saiu um pouco chove à tarde. Sempre chove. Essa foto aqui, você está com a lhama, você levou alguma cuspida de lhama ou não? Se o quê? Levou alguma cuspida de lhama ou não? Não levei, acho que ela gostou de mim, porque eles falaram, né? Cuida que elas cospem. Se bobear, elas cospem. Aqui você está onde? Você então, aí eu tô... um outro passeio lá, né? Que a gente vai mostrar umas fotos. Isso, então, eu fui na Lagoa Humantai, que essas são 5 metros de altura, né? Essa aí. E foi uma experiência também. Nossa, né? Eu vou te... Oi? 5 mil? Você falou 5. É 5 mil, né? 5 mil, desculpe, 5 mil metros de altura. Aí, dá-lhe chá e folha de coca. Essa aqui, né? Aí, esse lugar, porque é muito alto, inclusive eu subi de mula, porque, assim, é muito alto, e o desgaste, como eu tinha passado muito mal, né, então tinha um casal de Costa Rica, eles me orientaram, falou, sobe de mula, eles estavam subindo de mula também, e eles já tinham visitado várias vezes ali. Então, eles disseram, sobe de mula porque é mais aconselhável. E aí, eu fui de mula. E, olha, paguei o preço do passeio, paguei o preço para subir de mula. Mas, assim, vale cada centavo, né? Porque é incrível. E é uma subida incrível. E nesse lugar, dependendo da luz do sol, né? Ele tem cores diferentes. Então, no dia que eu fui, choveu. Eu peguei chuva na subida e na descida, né? E a descida, daí você não desce de mula, você desce a pé. A descida é super escorregadia, né? Então, as pessoas caem muito, muito perigoso machucar, né? E esse casal da Costa Rica lá ajudou muito, porque tinha essa senhora, ela muito experiência em montanhas, então ela ajudou todo mundo lá, porque as pessoas estavam caindo bastante. Mas é uma experiência, essa da montanha, essa da lagoa aí, é uma experiência que também não tem como, é muito sagrado, você está muito envolvido com tudo aquilo, sabe? Por onde você olha, é a natureza te envolvendo ali. Então, é uma experiência que nos faz repensar muito, né? Sobre a nossa essência, sobre a nossa vida, sobre o que de fato vale a pena, né? Então, porque às vezes chegou um recado aqui via WhatsApp, tá? Deixa eu ler aqui. Como ouvir suas histórias? Mi
Lu e Adriano, de Recife. Eles mandaram via WhatsApp, aqui caiu no WhatsApp da rádio, tá? Então, pessoal de acompanhando. São meus super amigos de Recife, um beijo grande. Então, essas fotos, 2 fotos aqui, eu tinha falado lá sobre o material, né, que oficialmente eram 5.000 objetos, mas a verdade é 10 vezes mais. Então, aqueles os objetos que o Hiram Bingham levou para os Estados Unidos, está na Universidade de Yale, lá em exposição, alguns dos materiais ali, que o Peru está tentando repatriar. E tem muita coisa que está no depósito lá da universidade, então é muita coisa mesmo, né? Então, era para voltar... Muitas coisas eles devolveram, né? Não, ainda a maior parte está lá ainda não devolveram. E aqui, que eu tinha pedido o pessoal que teve lá em Machu Picchu, mas acabei demorando para passar o telefone, então, mas teve um que mandou aqui, ó, nosso amigo Rodrigo Alemão. Então, aqui legal. Aqui de Campo Mourão. E teve mais um cara que mandou também, tá? Ó, esse aqui, ó, um tal de Wander, e o irmão dele, Wagner, que eles estiveram juntos lá. Que legal, né? Então, aqui até eu encontrei meu irmão, eu fui antes, a gente acabou se encontrando meio por acaso, assim, ele sabia o dia que eu ia estar em Machu Picchu, eu tinha feito a trilha Inca, e a gente acabou se encontrando no meio da rua, assim, estava sem contato lá, não tinha sinal de celular, a gente acabou se encontrando no meio da rua sem querer, assim, foi bem interessante a coincidência. E essa aqui, uma foto, é da segunda vez que eu fui para Machu Picchu, aqui eu estou lá em Huayna Picchu, e tem uma história, só que agora não vai dar tempo de contar, mas uns metros depois aqui dessa foto, eu vivenciei uma experiência que até hoje eu não sei explicar direito, tá? Numa próxima programa sobre Machu Picchu eu acabo contando, mas até hoje não entendi direito o que aconteceu ali. Oba! Então, Milene, a gente está quase no fim do programa, hein? Passou rapidinho, hein? Por isso que eu fui te contando ainda aqui, que tinha muita coisa para falar, mas cabia mais um programa contigo, mas... Mas obrigada. Mas ainda tem um tempinho, o que mais que você quer falar sobre lá? Agora deixa a palavra com você. O que mais quer falar? Quer lembrar a história para contar? Algum perrengue? A gente gosta de perrengue aqui. Tem algum perrengue pois é, esses perrengues são ótimos, né? Eu falo que o melhor de viajar assim são esses perrengues, porque é você saber lidar com ele, você ter resiliência, porque você tem que, em dado momento, você tem que resolver, né? Então, eu acho muito legal. Eu conheci muitas pessoas e as pessoas são muito bacanas, né? Por exemplo, eu chegando em Cusco, você não sabe aonde, eu não sabia onde era o hostel, então fui, e aí a internet lá, a minha operadora não pegava lá, então isso foi uma coisa, né? Eu não tinha celular lá. E aí eu cheguei, como que achava, né, o hostel? As pessoas são super solistas, sabe? O peruano é extremamente amável, dócil. Então eu perguntava às pessoas num super portunhol, né? E eles paravam, eles tiravam o celular do bolso, eles digitavam o endereço do hostel, eles iam te orientando. Então, achei incrível, porque às vezes a gente fica aqui assim, né? Tipo, internet, gastar internet. Não, eles tiravam do bolso, anotavam lá, pegavam a internet, já viam onde era, te levava ao lugar. Então, assim, é incrível. Eu digo sempre para os meus amigos que não precisa ter medo para conhecer, porque, olha, as pessoas são super amáveis. E uma coisa que a gente falando de perrengue, né? A coisa da gente ter o passeio aqui já agendado, ele me deu uma segurança no sentido de que, quando eu fui para Machu Picchu, eu voltaria, então eu voltei de trem à noite, né? E depois voltava de carro até Cusco. E sempre o carro que te busca, vão em 2 pessoas, né? Então, quando eu entrei, e aí você masca a coca, e você bebe o chá, né? Quando eu entrei dentro do carro, eu apaguei. Eu literalmente dormi a viagem inteira, as 2 horas. Quando eu acordei em Cusco, e eles acharam que eu tinha morrido. Então, assim, eles estavam apavorados, querendo saber se eu estava viva, mas eles têm um cuidado, ninguém pode tocar na gente, né? Aí, quando eu acordei em Cusco, eles diziam, graças a Deus, ela está viva. E eu dizia, não, tá tudo bem, né? Eu só dormi. Então, assim, é um mínimo de cuidado, eu acho que nessas horas é importante, né? Porque você pega um carro e aí dorme. Para mim foi uma bênção, assim, eu estar num lugar seguro com pessoas tranquilas, né? Porque você apaga, eu apaguei. Chegando lá em Cusco, foi quando eu subi correndo, cheguei lá no hostel e passei muito mal, mas por conta da subida muito rápido, né? Mas
fora essa sorte, eu queria comentar que quem for para lá, né, a gente até andou trocando, né, Wander, algumas comidas, algumas coisas, eles têm um milho, né, um choclo, que eles falam, né, que eles comem com queijo, que é delicioso, que lá em Ollantaytambo, por ser uma região mais quente, é uma região que tem muita produção de milho. Sem falar na batata, né, que o Peru tem 3.000 qualidades de batata. Tem muitas. A batata que nós comemos aqui veio de lá, né? A origem dela eu super indico porque é incrível. Eu participei também do ritual da coca, que é um benzimento, né, assim, com pessoas ancestrais, incas. Então, assim, olha, é uma experiência incrível, sabe? Eu digo para todo mundo que se tiver oportunidade de conhecer Machu Picchu, que vá, que faça toda essa organização de tempo, de dinheiro, mas que vale cada centavo. E que tem muitos outros, né, Wander? Muitos outros passeios lá que são bem baratos. Lá tem são tão quantos, sabe? Vale muito a pena. Oi. Eu estou vendo um monte de livro aí, lógico, você é professora, estou vendo atrás um monte de livro. Vou aproveitar para mostrar um livro aqui. Ótimo. Machu Picchu. A Cidade Perdida dos Incas, do Iron Bihan. Então, esse livro aqui é 1913, 14, a primeira edição dele. Ele conta toda essa história de como ele descobriu Machu Picchu. Aliás, conta a versão dele, né? Ele não conta lá que talvez tenha desviado o ouro. Mas é um livro bem interessante, tá? Só que, detalhe, eu não descobri nada que ele tenha sido publicado no Brasil. Isso aqui é uma edição em espanhol. Ele tem muitas fotos originais em preto e branco. Então, se alguém tiver interesse, procurar esse livro na internet, é capaz de achar a versão em espanhol, tá? Eu quero. Quem gosta de leitura, não é um livro fácil de achar, mas é bem interessante. Tem que saber ler espanhol. Você comprou lá? Comprei lá. Então, olha, detalhe, né? Isso é muito bom. Tem livrarias excelentes lá, né? Então, assim, eu vou procurar, de repente acho, né? Ele descobriu lá em 1911, né? Então, 1911, 1913, né? Muito bom, obrigada pela dica. Eu queria só comentar com você do documentário de Pachamama, né? Falar bem rapidinho. É de um argentino e eu anotei aqui no meu diário, né? Que eu falei para você que eu tenho diário de viagem. É de um argentino e aqui ele é do cineasta Juan Antin, tá? Quando eu fui para lá, o meu primo, Kleber, me indicou, e muito bom, vale a pena ver, todo mundo. Ele foi feito para as crianças, e é um documentário incrível de Pachamama, vale a pena. Então, Mirlene, muito boa conversa, mas faltou tempo mesmo, ó, já quase estourando o nosso tempo, mas deu para falar sobre bastantes assuntos, bastante coisa, deu para pelo menos passar uma noção básica para o pessoal. Por isso que a minha ideia era 3 programas, né, sobre Machu Picchu, que é muita coisa, não cabe, eu acho que os 3 ainda de repente vai acabar sendo pouco. De repente a gente faz um quarto mais lá para frente, daí coloca, de repente chama de novo aí para falar mais alguma coisa, vamos ver daí o que desenrolar aí. Então é isso. Então, te agradecer por ter aceito o convite. E fique à vontade, você tem um minutinho agora para falar, dar boa noite, mandar um abraço. Eu agradeço a todo mundo, viu, Wander? Agradeço principalmente a você, porque foi assim, um prazer enorme, né? Você me dando essa oportunidade, me fez revisitar toda essa viagem, essa experiência, foi excelente. E agradeço a todas as pessoas incríveis aí, né, que fazem parte da minha vida, que gentilmente aí todo mundo assistindo e mandando comentários. Um super beijo para todo mundo. E muito obrigada, viu, Wander, pela oportunidade. Obrigado você. E no começo do programa eu lembrei, né, que hoje completa 10 anos que eu voltei aqui no Porão, então significa que fazem 10 anos que a gente não se vê, né, que desde que eu vim embora a gente teve um contato, né, na empresa ali, a gente trabalhava no mesmo colégio, você estava entrando e na época eu estava saindo. Acho que até fui eu que fiz tua admissão, mas a gente conversou um pouco, né, e a gente acabou se encontrando pelo Facebook há uns 2 anos e ali começou os assuntos falando sobre viagem, então foi um reencontro, né. Então, 10 anos que a gente não se vê. É verdade. Eu entrei em 2009, né? Foi o ano que você saiu, não foi? Eu saí na metade de 2010. Então, 2010. Foi uma grata surpresa encontrar você. Eu desejo que você tenha aí uma vida maravilhosa, né? Você falou 10 anos, mas de ressignificações, né? De reencontros. Isso é fantástico.
E agora eu quero ler todos os seus livros, né? E eu indico as pessoas aí lerem os seus livros, porque as suas aventuras são incríveis também. Quero saber mais delas. Tem muito perrengue nas minhas aventuras, nos meus livros ali. Aí eu não mostrei nada aqui, mas para frente eu vou mostrar, que eles estão passando por uma revisão, então, mais para frente Sim. eu vou falar sobre os livros, e tem inclusive 2 que falam sobre Machu Picchu, né, sobre as viagens na Machu Picchu, Trilha Inca, Trilha Salcantay. Então, o pessoal aí que quer, principalmente o pessoal que quer iniciar como mochileiro, tem muita dica, tem muita coisa. Queremos voltar. Para finalizar, então, quem quer mais informações sobre Machu Picchu, principalmente o pessoal que quer fazer uma viagem mais econômica, quer destino, né, quer ir sozinho, entra no site, joga no Google lá, é mochileiros.com, ou digita lá na barra de endereços lá, é mochileiros.com. Esse site eu usei muito, sempre em muitas viagens, quando eu fui para Machu Picchu mesmo, usei bastante. Esse site ali tem muitos fóruns de discussão, então pessoas que viajaram, eles deixam informação, ou você deixa perguntas em determinado assunto, o pessoal vai respondendo. E é interessante porque às vezes tem uma pessoa que foi um mês atrás lá em Machu Picchu, às vezes mudou o preço, ou mudou o roteiro de que você quem foi um ano antes, né? Então ali, cara, é excelente para dicas. Então fica a dica do local que é excelente para dicas, tá? Olha lá, o Estevam colocou ali, ó, www.mochileiros.com. É o melhor site para ter informações. Quem é mochileiro, quem quer viajar barato, quer informações. Até eu tenho bastante perguntas, eu participei de vários fóruns lá, agora estou meio sumido, mas tem. Então essa é a nossa dica aí para quem quer viajar barato. E quem já quer conforto, então recomendo ir para o pacote turístico, CVC, tem na internet você acha outras empresas também, mas aqui na nossa cidade mesmo, quem vende Machu Picchu é a CVC, que tem acho que ainda tem uma loja, depois da pandemia, muita coisa fechou, estou meio perdido. Sim, mas tranquilo, né, Wander? Lá é tranquilo também fazer os passeios por lá. A pessoa pode ir tranquila. Machu Picchu é aquilo da questão do número de pessoas, mas os outros passeios é super tranquilo você chegar lá e contactar as pessoas de lá. É até legal, porque você valoriza, né, o comércio lá, valoriza o turismo, valoriza de lá as pessoas. Vale muito a pena. E o Kleber, meu primo, colocou ali, ó, que o documentário do Pachamama tem pelo Netflix. Então, vale muito a pena todo mundo assistir. Acho que hoje mesmo já vou chegar lá, vou procurar. Isso mesmo. Uma vez, muito obrigado, Milene, por ter participado. Obrigada. Depois a gente conversa mais em off ali. Então, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite, por ter participado. E já até estourei o horário aqui. Fica em 1 hora só, mas sem problemas. Então, muito obrigado. Você, Milene. Obrigada. E vamos nos falando. Obrigado. Cortou. Obrigadão, hein, Milene. Boa noite, Milene. Obrigada, boa noite. Um abraço. Então é isso, pessoal. Obrigado a quem participou conosco aqui. A conversa, às vezes, teve a conexão da Milene, tem umas travadinhas ali, mas tudo bem, a gente deu um jeitinho ali, foi levando. Então, às vezes, interrompeu um pouco ali os assuntos, meio que encavalou as falas, mas isso é o de menos, acontece. Então, muito obrigado a quem participou, a quem esteve conosco, e quem gostou do assunto Machu Picchu, que é muito extenso, e realmente não dá para falar tudo num programa. A gente vai voltar daí falando nesse assunto da primeira terça-feira do mês próximo, né, setembro, e depois na primeira terça de outubro. E, de repente, faz até mais um programa lá por novembro. Então, muito obrigado a todos que estiveram conosco. Mais uma vez, obrigado a Mirlene por ter participado, aceito o convite. E uma boa noite, bom resto de semana, né? Hoje é terça, está começando ainda a semana. E fiquem com Deus. Até mais, pessoal.